Direto dos estúdios da Três Lados. Rapaz, hein? É um podcast mais... Vamos lá, os podcasts aqui estão um sucesso. Não vai cortar não, vai deixar estranho. Esses podcasts aqui estão demais, hein? Ó, então é o seguinte. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Dê like nesse vídeo. E o seguinte, o que você faz? Pô, meu convidado tá falando uma parada legal. Você pega o link e compartilha. Vou continuar repetindo aqui um fenômeno que tem acontecido conosco, por exemplo, da Rádio Corredor, do site Rádio Corredor. Porque o site Rádio Corredor e o canal é junto, a gente não tem esse negócio de... É uma coisa só, praticamente. Os pré-candidatos têm dado muita boa audiência aqui, as audiências têm sido ótimas, eu tô surpreendido. Vamos dizer assim, falaram que os tubarão estão lá em cima, mas a galera aqui os pré-candidatos estão começando agora, eu tenho sentido que as pessoas querem conhecer. E fora também que o próprio pré-candidato, ele tem o público dele, claro que ele tem a galera dele. E às vezes o que ele fala aqui anima a própria, vamos dizer assim, a própria, como é que não é galera, não? Como é que eu falo isso? Os apoiadores. Anima os apoiadores a apoiar mais o cara, porque, né, conhece a história de vida, conhece a pessoa, a história política, que é o principal. E vou repetir aqui, é uma eleição diferente, são 25 candidatos. Então, a atenção para esses pré-candidatos a distrital vai ser maior porque são menos candidatos, mais votos concentrados. E uma nominata hoje, ela não pode torcer para frieza de ninguém. Ela não pode torcer para nenhum candidato a fundar. Tô falando aqui para todos os pré-candidatos. Hoje, nenhuma nominata tem um privilégio de ter um candidato ali de 200 votos, nem 1000 votos. Não tem um cara ali. Então, todos os 25 têm que performar bem para o bem e o sucesso do partido. Aí, sem mais delongas, eu tô trazendo um cara... É direto de Vicente Pires, é? De Vicente Pires. Direto, você é Vicente Pires, o grande Dissomar. Quem diria que eu ia entrevistar? Dissomar, acertei? Acertou. Tem que falar Correto. o nome correto. De vez em quando alguns confundem, mas não tem problema não. Te confunde Se você por quê? lembrar da tabuada, que é de somar, diminuir, de multiplicar, você acerta o nome. Eu vi hoje, Gabriel. Eu tô longe, ó. Como é que é, Vadinho? Fala de novo, vai. É uma das nossas tabelas da tabuada, né? De somar, diminuir, de multiplicar e dividir. Então eu tô lá no de somar. Tá no Dissomar. Não tem como somar. esquecer. Não tem como esquecer. Facilita bem. Ai, você mora quanto tempo, Vicente Pires? 28 anos. Ó. Quanto tempo ali tem Vicente Pires? Vicente Pires tem duas fases, né? A urbana e a rural. A rural iniciou já tem uns 35 anos, de 35 a 37 anos. A urbana já com seus 22, 23 anos. Ah, Vicente Pires pode dizer que é uma mega metrópole, né? Ou não? Me corrija que você- Ela é uma cidade extraordinária. Já temos quase 100 mil habitantes. Quase 100 mil habitantes. Uma cidade jovem que tem uma atração extraordinária pela sua localização geográfica. E hoje também pela qualidade de vida. Há um tempo atrás nós aparecíamos aí simplesmente como a cidade do buraco, era o Buraco Pires. Aí quem falava isso hoje lá fala, nossa, que coisa linda. Mudou muito. Mudou. Estamos numa cidade extraordinária. Não, a entrada ali de Vicente Pires tá bonita. De vez em quando eu vou lá no Gauchinho consertar meu celular. Tem um Gauchinho lá, o melhor técnico de celular tá lá em Vicente Pires, é o Gauchinho. Lembrando que nós também temos a melhor pamonha frita. A melhor... Vou registrar isso aqui lá na feira do produtor. Pamonha Não esqueça. frita? Como é que é pamonha frita, homem? Rapaz, isso é coisa de mineiro e de goiano, fazer aquelas pamonha frita, um negócio bonito assim. Vai lá para comer. Você é acostumado a comer da outra pamonha, mas tem um da fritinha lá. E tem uns amigos que estão até aqui por perto, que é uma loucura. Só falei pamonha frita, ele fica já ouriçado. Ele já fica, né? Já tá. Essa é a pamonha frita que tá fazendo com ele. É verdade. Mas, cara, então assim. Posso chamar de você mais informal, né? Claro. Caramba, 28 anos de Vicente Pires, então você viu de tudo ali, né? Vi. Eu vi iniciando, as principais fases de transformação de uma área rural em área urbana. Nós tínhamos ali mais de 358 chácaras, em torno de 360 chácaras, que eram unidades constituídas para ser um bolsão verde. Como você vai fazer numa área tão centralizada daquela
uma manutenção de uma atividade produtiva com a pressão urbana. Essa pressão urbana, e ela ocorre até hoje, ela não é do passado, é que a sua localização geográfica proporciona às pessoas a quererem ter um espaço de conforto para sua família. E aí não deu outra, né? O camarada estava plantando pé de alface, vendo que aquilo ali dava uma sobrevivência. Mas, de repente, ele tinha uma oferta que poderia comprar uma área 5 vezes maior do que a que ele tinha e produzir muito mais. Ele preferiu abrir mão daquilo, ir embora, ir para outras áreas como Brasilândia, transformando aquela área numa condição para fazer a transformação em urbano. E assim foi. E não faltou cliente. Olha aqui, e não falta cliente interessado em morar em Vicente Pires. Hoje, pela sua qualidade de vida, está atraindo muito mais. Mas as unidades imobiliárias, chamadas lotes, elas estão diminuindo em quantidade. Então, a vocação passa a ser o quê? A verticalização. Daí, a construção de prédios de uso misto ou só mesmo familiar. Porque... E já em grande quantidade. Desculpa a interrupção, porque eu tô tipo fazendo um trabalho de cidade em cidade, conhecendo as peculiaridades políticas de cada cidade. Eu achei que isso não ia servir para nada no futuro, era só perda de tempo. Mas não foi, não. Então, assim, eu vi uma vida política em Samambaia, no Paranoá, na Ceilândia. E a gente tem dificuldade de detectar lideranças, né? Em Vicente Pires. É o que é uma cidade também que está formando uma identidade, né? Sim, está formando identidade em diversos aspectos, tanto do ponto de vista da atividade econômica e empresarial, também do ponto de vista de organização social, também do ponto de vista de organização política. Isso é natural acontecer em todo o centro urbano, né? Em todos os bairros, você vai acabar tendo essas pessoas. E felizmente nós temos isso. Porque quando você tem um imaginário que os atores do comando do Estado, nas suas instituições, então quando você pega a Câmara Legislativa, quais atores são os principais que vão para lá? Quando a gente pega a origem, a gente pode perceber que um dos elementos que pode identificar o indivíduo que é um possível representante popular, a sua cota de contribuição social, do ponto de vista de trabalho como voluntário, ela é mínima, ou às vezes, muitos, é zero de contribuição para a sociedade. Então, me parece ser uma dificuldade que você tem de encontrar nas cidades essas lideranças que se transformem no representante da sociedade. Então, é mais fácil aqueles que, aportando talvez um recurso financeiro maior, consigam entrar na casa. Enquanto aqueles que têm a vocação de trabalhar pela sociedade, você acaba vendo eles de fora. Então, ainda tem essa dificuldade porque o poder econômico acaba predominando. Então, acaba apagando estas lideranças. No passado, já tivemos representantes populares na Câmara, mas depois disso, de certa forma, perdeu como um processo não necessário, não útil, não importante, enquanto ele é de extrema importância. Como é que você vai identificar? Olha, ele camarada que nem para a Câmara Legislativa. Ele pode ser um bom candidato. Sim, mas qual é o currículo dele? Ele vai para lá para quê? Ele enxerga que aquele espaço é um espaço de prestação de serviço à sociedade? É uma extensão do que faz como prestação de serviço? Se ele entende que não é isso, ele vai chegar lá e os objetivos deles provavelmente vai ser outro do que a prestação de serviço real para a sociedade. Então, nós não temos muito isso. Não virou cultura para nós. Nós precisamos de fazer que isso seja cultura. Então, você tem um histórico das pessoas que prestam serviço na sua comunidade de forma voluntária, eles já têm um qualificativo que o ajuda a ocupar o espaço no legislativo. Também no executivo, por que não? Então, não só na Câmara Federal, no Distrital, mas na Federal e no Senado. Mas sim, você está falando uma coisa muito certa. Caramba, é bom, né, falar com uma pessoa que, né, tem experiência política. Que você tem falado que realmente cada vez menos líderes comunitários têm tido representação política maior. A gente não vê, né? Não vê. A figura do líder comunitário mesmo está começando a se extinguir. Vai tomando água devagarinho. Tomei essa água porque agora parece que o assunto pode nos ajudar a ampliar um pouco o horizonte. Nós nunca tivemos um representante de condomínios que transforma um mandato
no sentido de estruturar uma ferramenta capaz de ajudar no processo, junto ao governo, ajudar nos processos necessários para consolidar a regularização dos condomínios. Nós somos hoje mais de 300 mil famílias. 300 mil famílias que moram em condomínios. Já tivemos algumas tentativas. Júnior Bittencourt, uma grande líder nessa cidade, no processo de regularização, e ela não conseguiu êxito em voto nas suas candidaturas. Eu já fui candidato que tive 12 mil votos. Basicamente, 80% lá de Vicente Pires. Então, foi uma votação expressiva. E não consegui entrar. Porque faltaram votos para dar essa legitimidade a quem, tendo essa experiência no processo de uma das, vamos dizer assim, de uma das lutas que a sociedade vê do Distrito Federal, que é a regularização, a oportunidade de ir até a Câmara. Então, a ideia é que possamos materializar mais ferramentas que contribuam com o governo do Distrito Federal, dizendo o seguinte: existe um mandato na Câmara Legislativa que está voltado para contribuir diuturnamente dentro dos órgãos IBRAM, SEDU, TerraCap, NovaCap, as concessionárias SEB, CAESB, CLU, etc., voltado para poder dar dinamismo a isso. Porque nem sempre o morador ou as lideranças dos condomínios conseguem essa locução e interlocução junto aos órgãos públicos. Então, a ideia é que você possa construir. Oxalá se nós tivéssemos mais candidaturas de lideranças que trabalham em função dessa luta, também tivesse lá. Você vai no Arapuanga, olha o que nós temos lá. Você vai no Pôr do Sol, Sol Nascente, você vai no Nova Petrópolis, Nova Colina, você vai lá no Caúbe, Ponte Alta, você vê um volume extraordinário de pessoas, e muitos são lideranças de condomínios de áreas grandes e não são candidatos. Não querem entrar na política. Não querem entrar, têm um medo, têm um certo receio, têm medo de entrar e serem derrotados, porque ainda o morador de condomínio não tem essa clareza de que ele se transforma numa força política na cidade capaz de ajudá-lo nessa transformação mais rápida. Então, Maneira, tem condomínio que tem 30 anos e até hoje não foi regularizado. Você dá um exemplo de condomínio que não foi regularizado? Tem 30 anos? Desculpa, eu acabei pegando surpresa. É difícil a memória ir além. Mas de Vicente Pires ela não está regularizada? Não. Tem parte que já está regularizada. Não, Vicente Pires hoje já não serve muito mais como parâmetro. Mas se você for aqui no Grande Colorado, você vai encontrar condomínios que já têm muitos anos, que não tem mais de 30 anos. É uma diversidade muito grande de condomínios naquela região e com um esforço. Aí você encontra problema de diversas maneiras. Mas o principal mesmo é quem faz essa máquina chamada GDF nos órgãos que competem ao processo de regularização, igual a SEDU, por exemplo, que já foi regularizado mais de 50 condomínios nos últimos 3 anos. Então é expressivo. Momentos que você não teve gestão de governador que não fez nenhuma regularização. Então você vê que essa máquina chamada governo local, que pensa a cidade como um todo, em questões essenciais, não consegue fazer. Aí você perguntar por que não consegue fazer, sabe? Ela tem uma dificuldadezinha chamada ambiental, lá tem nascente, lá está perto de uma unidade de conservação, e etc. Assim vai deixando o tempo passar. Nós achamos que é preciso de dar um pouco de basta nas burocracias existentes, que felizmente agora tem alguns decretos, etc., que está facilitando, que está ajudando. Eu acho que muito a curto prazo vai deslanchar mais os processos. Lei federal que veio contribuir, a 13465, decretos, nós vamos ter o PDOT o ano que vem, porque esse ano eu acho que não vai ter ambiente mais para poder fazer. Vai que você está lá ano que vem, hein? Vai que você tá lá. Pois é, né? Vamos ver o que vai acontecer. Você é nascido em Brasília? Sou goiano, lá de Morrinhos. Goiano, né? A gente pegou um pedacinho de Goiás aqui em Brasília, né? A gente pegou, né? Um pedacinho de Goiás. Foi para enriquecer o estado de Goiás. A presença de Brasília aqui é um negócio extraordinário. No coração do país, você ter uma área voltada para ser o centro administrativo, que não é só mais centro administrativo. Você tem um aspecto da cultura também que é extraordinário. Você tem polo de cinema, você tem cultura como
Olha a cultura simples, igual são as festas juninas com as nossas quadrilhas. Maravilhoso. Olha que coisa extraordinária. Daqui a pouco não vamos competir com o São João lá da Paraíba, pô. Ó, se cuida de quadrilhas, hein? Mas você veio para Brasília em que ano? 85. 85. Aí você foi direto para Vicente Pires ou... Não. Eu morei no Paranoá há um tempo, quando o Paranoá não é a cidade linda que é hoje, né? Que foi uma luta aqui lá. Depois eu fui para o Guará, do Guará eu fui para Vicente Pires. Eu, quando cheguei do Rio de Janeiro, em 98, eu fui morar no Paranoá. Morei muitos anos no Paranoá. Agora Mas eu tô... aquilo foi uma luta extraordinária daqueles A moradores. expansão do Paraná nunca saía, né? E de repente saiu... A expansão do Paranoá era... A gente tem que admitir. O governador Roriz, naquela época, quando ele assumiu, ele tocou algumas coisas para frente. A questão de moradia parece que saltava aos olhos dele e sabia dialogar com a população e dar a eles, aos mais pobres da cidade, esse viés tão importante que é a dignidade chamada moradia, né? Seu endereço é dignidade, né? Aí você foi para Vicente Pires, aí já te perguntei isso, mas perguntando de novo. Você foi para Vicente Pires em 94. Em 94, você foi... Caramba, hein? 94. Aí, vamos lá. Você é formado em quê? Filosofia. Filosofia? E também teologia. Filosofia e teologia. Eu estudei no seminário, eu fui quase padre. Então, a minha formação filosófica, teológica, foi muito ligada à Igreja Católica. No tempo dos movimentos sociais, que foram pujantes no país, de ponta a ponta, para organizar a sociedade, no sentido de não termos a repressão política, social que existia no país naquela época, né? Uhum. Então, lá com os militares, tá? Essa é a origem também. Quer dizer que você chegou a passar pelo seminário? Passei pelo seminário. Aonde é esse seminário? Goiânia e São Paulo. Faltou o quê? Faltou isso aqui para virar diácono, já chegou a virar? Tem momentos na vida que a gente é pego de surpresa. Então, por algum momento, eu conheci minha esposa, a Neide, e gostei do olhar dela e do cheiro dela. Acabei casando. Estou casado há 36 anos. Teve o sacramento do matrimônio. Então, você não teve o sacramento do sacerdotal, mas... Não deixou de ter o sacramento. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Vamos dizer assim, ser sacerdote é tão santo... Vamos dizer assim, ter o matrimônio é tão santo quanto o sacerdócio. A condição de família é um negócio fenomenal. A paternidade ou a maternidade, mas a paternidade é um negócio que dá a gente um sentimento de que nós somos colaborativos com a sociedade, somos colaborativos com o mundo, somos colaborativos com os outros na medida em que os nossos filhos vêm também de uma compreensão que eles existem para os outros, é para a sociedade, filho não é para nós não. Uhum. Então, quando a gente se dispõe a ver que você tem um trabalho danado, você abdica de coisas pessoais, tudo para poder criar um filho e saber que ele não vai... qual é o comportamento dele no futuro junto a você? Isso não pode existir mais para nós, né? Porque filho é da sociedade. Nós temos que ter os nossos filhos pessoas extraordinárias do ponto de vista humano, do ponto de vista das relações, do trabalho, e que ela possa ter voltada para a sociedade, para o outro. Ou aquele que você vê na rua, aquele que você está vendo na escola, no trabalho, em qualquer ambiente, tratar eles como seres humanos, sem discriminação, sem violência. Pô, eu tenho um filho de 18 anos, né? Pô, eu queria um moleque pra fazer TikTok, eu tô muito decepcionado. Para com isso. Rapaz, essa juventude tem um negócio extraordinário de comunicação. Meus meninos, não. Mas, porra, você queria um moleque que vai fazer TikTok, eu vou ficar dando uma porrada nesse moleque safado. Mas quando é que foi isso? Por que você entrou na política? Você não era político, dava a ver que não era político. Não era, mas foi exatamente a condição da sociedade na época que nos levou a pensar em como é que você pode construir mudanças. E não tem outro caminho. Hoje eu já penso um pouco diferente, mas na época eu pensava que não existia outro caminho para mudar a sociedade, senão pela política. Aí você tem dois aspectos na política. A política que é o do dia a dia, que até para namorar você já faz política.
Até para você namorar, você tem que, às vezes, conquistar o sogro, a sogra ou o cunhado para poder Você tem que conseguir a namorada. conquistar a família toda. Conquistar a família toda. Isso são estratégias que você monta. A sociedade toda é assim. Então você tem uma forma de política. No trabalho, no ônibus. E você tem aquela política que é aquela institucionalizada, que ela caminha para o rumo partidário. E quando você chega no rumo partidário, olha, aqui tem uma estrutura que você pode construir a política, aí você fala, mas os partidos servem para quê? Servem para viabilizar os espaços institucionais. Quando você entra na disputa política para poder ir para uma Câmara de Vereadores, uma prefeitura ou até a presidência da República. Então, são os instrumentos que você tem para chegar nisso. Aí a pergunta básica mesmo é, por que eu quero isso? É para mudar a sociedade? Sim, mas você está mudando a sociedade? Quem é você? Do ponto de vista da relação afetiva, você com os teus filhos, com tua esposa. Quem é você do ponto de vista educacional? Quais são os seus atos que servem de educação para o outro? Até um sorriso que você dá, você está ajudando a educar as outras pessoas. Um aperto de mão, um abraço, o bom tratamento, isso também é educação. Isso aqui é para quê? Quando você imagina essa construção da política. Eu, toda vez, na minha cabeça, que isso é instrumento, política, é a política partidária, tem de ser um instrumento para a gente poder mudar a sociedade. Enquanto você não tem isso, você tem que estar ocupando os espaços que lhe proporcionam isso. Nem sempre é o partido, nem sempre é a política, mas são os movimentos sociais. Então você tem que estar ligado a alguma coisa que você sente que é instrumento a mais do que você mesmo para poder ajudar a sociedade. Mas quando é que foi que decidiu assim, você é candidato a distrital? Quando é que foi? Como é que foi isso? Não, foi em Com calma. 2006. Que agora tá tudo sem memória. Você teve o... 2006. 2006. Foi o seguinte, essa coisa é sempre engraçada. Em 2006, nós já tínhamos uma realidade na cidade de Vicente Pires. E nessa região toda, onde pega Águas Claras, as colônias agrícolas Bernardo de Saião, colônia agrícola Samambaia, Governador, colônia agrícola do Governador, IAPI, Arniqueira, etc. É uma grande região, então essa região começou a ter demandas de moradia. E por mais que nós tentássemos fazer com que o Estado olhasse um pouco melhor, para que nós não tivéssemos que colocar a lâmpada que queimou lá na rua, porque foram os moradores que colocaram os postes e a rede, depois doou para a SEB. Mas será que não dá para o Estado fazer isso agora? Não fazem. Mas está faltando cascalho, a chuva chegou e lavou tudo. O governo não faz. Dinheiro dos moradores para poder fazer. Então a experiência que nós tivemos tinha que impulsionar uma reação. E essa experiência não vou dizer da exploração sobre nós, mas uma experiência de passar que toda a cidade estava sendo feita com recursos próprios. Era o próximo dos moradores. Toda essa região. Essa não, todos os condomínios. Pô, chega num momento que você fala o seguinte, nós não podemos mais viver dessa maneira. A gente tem que buscar uma representação política. Foi onde me despertou a primeira vez para ser candidato. Claro que também as pessoas falando, vai lá, de somar. Alguns empurram, né? Vai lá. Aí, sempre foi pelo PT. Eu ser candidato 3 vezes no PT. Agora você não tá no PT mais não. Não. Por que você do PT? PT representa a história de luta desse país em praticamente todos os estados. O PT foi uma criação vinda de sofrimento de pessoas que estavam cansadas do sofrimento. Em qualquer canto desse país, você vai encontrar isso. Pessoas que não suportavam mais e começavam a criar um sonho de sociedade diferente que tinha que ter um instrumento de luta. E eu estava num momento em que eu não estava conseguindo, apesar de ter feito muitas conquistas para a cidade de Vicente Pires e outras, mesmo estando, tanto é que eu tive 12 mil votos sendo do PT, mas eu comecei a perceber que faltava algumas táticas para efetivamente nós termos a representação. E essa tática eu vi que tinha que ser em partido que pudesse ter uma construção de nominata que abrisse condição da gente fazer disputa entre iguais. E no PT não haveria isso. Então, há uma saída
tática partidária para ver se... Só que isso já tem 6 anos e já pude observar que há outros partidos que têm componentes nele que são capazes de fazer transformação social igualzinho o PT tem. Você tava... Sua eleição foi mais recente, foi quando? 2014? 2014. Quantos votos? 10.200 votos. Tá merda, hein? Tem 10.200 votos, aí chega, olha lá na Câmara. Em 2014 teve gente que teve menos votos que isso. Menos? Teve 4 candidatos que entraram com menos votos. Menos voto que você, né? Menos voto que eu. Caramba, sua votação ali é sempre na casa 2 dígitos, né? 12 2 mil, dígitos. 10 mil. 11.928 e depois 10 mil. A condição política da época fez com que diminuísse um pouco a votação e tal. E aí, em 2018, eu acabei não saindo candidato. As condições políticas, entendi que não deveria ser. Aí ó, o pessoal falou, pô, você não vai candidato, pessoal, deve ter te enchido o saco, hein? Com certeza. Até pedi desculpa para muita gente, porque na política a gente erra, não tem como não errar. Você erra. Aí, o erro serve para um aprendizado, para você não repetir mais aquele tipo de erro. Mas você vai cometer outros. Mas a busca é sempre de acertar. É preciso fazer. Política é um ato de fazer permanente. Tanto é ato de fazer permanente que estávamos convencidos que era possível fazer um esforço maior para a gente fazer daquela cidade chamada Vicente Pires, assim como outras, um esforço para, depois de tantos anos de colaborar com o Estado, através dos impostos arrecadados, com as construções, geração de emprego aos milhares, que deveríamos ter uma contribuição maior. Então, como nós começamos o processo de regularização lá em 2003, que é um assunto relevante... Mas peraí, deixa eu só fazer uma pergunta. Chegou a ser administrador de Vicente Pires? 6 meses. Foi que no governo Agnello? A governo Agnello. Ficou só 6 meses, por quê? 6 meses. Vou lhe confessar, assim eu estou falando para muita gente. Fala a história pro povo te assistir. Foi um fato engraçado. Eu não suportava mais ter derrubado na Universidade de Vicente Pires. Governador Agnello, estão derrubando aqui. Tem que falar com fulano. Fulano, está derrubando aqui, não precisa. Isso aqui vai ser regularizado. Vocês estão dizendo que não é passível de regularização. Nós temos um EIA-RIMA já feito, um EIA-RIMA que diz onde pode e onde não pode. Nós temos um projeto de urbanismo com os desenhos das unidades imobiliárias já constituídas e vocês estão agindo aqui para derrubar o cara. Eu não aguentei. Como é que eu, liderança, presidente de associação, que enfrentei tratores por anos a fio, para chegar de repente no governo que eu ajudei a fazer, ter gente que está derrubando? Não tinha sentido. Era contraditório. Preferi não ser mais administrador da cidade. Então, essa foi uma decisão política que era incompatível. Exercer o cargo administrativo, enquanto eu tinha também um papel, embora estava afastado, também de dirigente social, que era como presidente de uma associação, que foi a primeira associação, a Arvipes. Ela, naquela minha função, eu estava vendo acontecer aquilo que eu briguei tanto. Era incompatível. Aí tive que fazer enfrentamento. Aí eu saí do governo. Aí eu saí do governo. Saí do governo e continuei brigando pela regularização. E tivemos uma evolução extraordinária. De tal maneira que 2 aspectos fundamentais a cidade teve no período de 2013, 12, 13 e 14, do ponto de vista da regularização e do ponto de vista da infraestrutura. Foi em 2014 que, em um grande acordo político com o governador Agnello, nós conseguimos arrastar para lá 500 milhões para fazer obra. 500 milhões para fazer obra na cidade. Você já ouviu alguém dizer que foi o deputado distrital federal que conseguiu 500 milhões para colocar numa única cidade, aqui no Distrito Federal? Não vi, não. Acho que não. Não teve. Não teve. Aquele foi um esforço de construção a partir do diálogo permanente entre nós com a União, que éramos terras da União. Éramos porque a União passou para a Terra Cap recentemente. E nós conseguimos sensibilizar tanto lá no governo federal, quanto aqui no governo do Distrito Federal, onde o governador Agnello, na época, tinha uma orientação para colocar em outros locais. Ele, sentado junto conosco lá na associação, falava, vamos fazer o seguinte, vamos colocar para fazer toda essa infraestrutura aqui, que a gente consolida uma cidade. Maravilha. Vai lá na cidade. Hoje está até gostosa.
Você parou de andar lá naqueles buracos lá, vai lá passear Não, agora. rapaz. Você não vou pode lá- correr muito, viu? É. Me disseram que você tem um pé pesado, gosta de correr demais, ou não? Eu tenho pé pesado, Gabriel? Esse cara não me ajuda, hein? Ó, você que tá quase que eu quebro o copo aqui. Você que tá aí assistindo, o Dissomar, falar é Dissomar, ó. Dissomar, pronto, ninguém esquece. Você falar com essa dicção toda, Dissomar, dê like no vídeo. Quando dê like no vídeo, quando for se inscrever, ative o sininho. E eu sempre repito, tá gostando do que ele tá falando aqui, né? Não? Pega o link, compartilha para o pessoal assistir o que ele tá falando. E ele viveu muito, você viu muita história da política em Brasília, né? Mas hoje é o seguinte, você falou que levou 500 milhões para a cidade? Conseguimos isso. Quem tá subindo no trator lá é o pastor Daniel de Castro. Agora o pastor Daniel de Castro é seu rival lá, rapaz. Queira ou não. A cidade tem mais de 50 mil eleitores, tem espaço para ele. Tem? Tem. Você tá sendo... Tem espaço para ele. Mas vamos lá. Esse é um tempo oportuno. Você cantou de churrascaria, cantou pro outro comer. Digamos que seja verdade. É isso. Um bom recurso, quem sobe no trator é o pastor Daniel. Não, mas tem uma... Rapaz, com esse número menor de candidatos, são 25, né, por legenda. Por legenda. Fica... Não vai ter... Só vai ter você e o... Originalmente de Vicente Pires é só você, né? Eu diria que nós tivemos excelentes candidatos de representação política extraordinária lá. Nós tivemos Gilberto Camargo, que é uma liderança que pega no pé do governo assim constantemente. Mas ele aponta caminhos de erros que ocorrem na administração pública desde sempre que ele está morando lá. Então não é uma coisa de agora. Agora ele continua, ele é uma liderança permanente. Já foi candidato. Nós temos o Alberto Meirelles, uma grande liderança nossa lá, que no período do governo Arruda, que deu uma atenção muito especial também para nós lá, conseguiu fazer a pavimentação lá na Vila São José, conseguiu fazer escola. Então, foi outra liderança que também foi candidata. Nós temos o Paulo de Tarso, que também foi candidato, um grande colaborador na cidade. Nós tivemos a Paula Matos, também teve. O Natanael. A Paula Matos sumiu? Cadê ela? Não, ela está ativa por isso, só não é mais candidata. Ela achou melhor estar na atividade empresarial dela, da família. Mas está muito bem. Eu fiz até uma visita recentemente a eles. Estão bem. E nós tivemos o Natanael, que é uma liderança jovem também na cidade. Enfim, nós tivemos o Charlin, que também acabou deixando a política, me parece. Não sei se ele vai ser candidato agora. Nós tivemos experiências positivas na cidade com candidaturas. Pô, tem uma moça lá Agora, tem uma moça lá que é artesã em Vicente Pires, eu adoro ela. Celeste Liporini, como é que é? Celeste Liporoni. Liporoni, perdão. Ela é uma figura. Desculpa. Ela é uma figura extraordinária para nós, para a cidade. Ela foi administradora, injustamente ela acabou saindo da administração por precipitação, entendimentos equivocados de algumas lideranças. Mas está lá, moradora nossa lá até hoje, é uma grande liderança nossa. Você tem ali ex-candidatos que também contribuíram, também tentaram a disputa. O que teve o maior resultado lá acabou sendo eu nessas duas eleições, onde eu tive essa votação expressiva lá dentro da cidade. É claro que nós vamos estar correndo atrás disso. Mas a grande questão é quando você assume mandato, em função de coisas. E nós temos uma bandeira histórica na cidade, que é a conclusão da regularização. Nós vamos concluir. E nós estamos aí para viver a parte mais sensível, que é a venda. É o valor do lote que o povo vai pagar. Numa crise que nós estamos vivendo, o povo não suporta pensar que vai incorporar uma prestação por 25 anos da sua vida, aqueles mais novos, né? Porque quem tem 70 ele só pode fazer prestação mais 20 anos, que vai ter 90 anos. Não dá para você imaginar que isso seja palatável, seja agradável de engolir. Isso desce rasgando a garganta. Então, nós vamos vivenciar isso agora. O ano que vem, talvez até alguma coisa poderia ser feita esse ano ainda, mas tudo indica que o ano que vem começa a venda dos lotes, da unidade imobiliária. Nós temos Vicente Pires em 4 grupos, chamado de trechos, 1, 2, 3, 4.
nós já tivemos venda de mais de 6 mil unidades imobiliárias nas terras da TerraCap e ainda mais uns 15 mil unidades nas terras que eram da União, que passou para a TerraCap fazer o processo de regularização. Agora você imagina. Nós temos o histórico de tudo do processo de regularização de custo feito pelos moradores. Estudo ambiental, urbanístico, fora a infraestrutura implantada lá, de pavimentação, rede elétrica, tudo. Então nós já fizemos tudo isso e agora vem a venda. Tudo certo que o governo vai descontar, vai dar desconto naquilo que nós fizemos. Beleza, maravilha. Entretanto, meu amigo, preço. Alguém hoje em dia está a fim de assumir uma prestação dessa? Me conta aí, fala aí você. Quem já veio aqui falar contigo que está a fim de pagar 25 anos uma prestação de R$1.000, R$2.000, R$3.000? Se eu for pagar a prestação, eu quero pagar de uma vez, é do meu lote lá, sem precisar pagar para o governo de novo. Quer dizer que eles querem regularizar, revender. Tem que vender, né? A terra é de propriedade do Estado, né? Infelizmente. E até para facilitar na justiça, né? Ou não? Não, nesse caso não, porque existem pessoas que têm teses diferenciadas quanto ao domínio da terra, de achar que a terra pode não ser terra pública. Uhum. Mas essa é uma dificuldade de prova disso extraordinária. Isso vai anos, talvez mais 50 anos ainda para resolver um tema tão polêmico como esse. Ela é considerada, e nós consideramos de fato, por termos acompanhado todo o processo final da divisão da terra entre terra de particular e terra da TerraCap, que nós sabemos que a terra é pública. Uhum. Tudo bem que tem uma fatia pequena lá que ainda vai pertencer ao espólio, que é dos antigos proprietários. Mas a área de 1.807 hectares, que era da União, hoje TerraCap, essa área, muita gente pensa que não. Dá para fazer um movimento onde a gente tem ainda uma possibilidade de fazer uso campeão, etc. Nós não acreditamos no sucesso dessa iniciativa que caberia uma ação judicial. Então, nesse caso, poderia ter ação judicial. Mas nós não vejo ambiente para isso. Uhum. O ambiente mesmo é compra. E para a gente ter a compra, é preciso assegurar que a cidade possa ter uma representação capaz de proporcionar à sociedade naquele local e outros que virão ainda no processo de regularização. Você vai em Ponte Alta, é assim, várias regiões que vai passar por esse processo. Então, ou a gente constrói uma consciência de sociedade, Estado, Ministério Público, que é preciso entender que estes moradores é que deram valorização. A valorização imobiliária mais expressiva é proveniente da qualidade de vida que as pessoas arriscaram em fazer nesses locais. Uhum. Então, é possível pensar, é necessário pensar que o instrumento legal para fazer essa coisa, ele tem que ser revisto. Uhum. Ele tem que ser revisto para dar um novo entendimento ao preço final dos terrenos. Rapaz, o morador de Vicente Pires, ele tem que assistir esse podcast. Aí lá tem que ter um deputado distrital que conheça a região, né? Para lutar, né? Eu sou pré-candidato. Você é pré-candidato a distrital? Sou pré-candidato distrital. Eu só serei candidato efetivamente quando for registrada a nominata do partido lá no TRE. Que dia que existe? Deve ser lá para meados do mês, né? De Acho agosto. que é só ali no começo de agosto, né? Eu tenho que tenho ver esse tempo para calendário. isso. Você tá em que partido mesmo? Só pra MDB. MDB. O que você foi fazer no MDB? Porque muito tubarão lá? É uma nominata boa, agradável, que impulsiona você a querer lutar. Não pode você entrar numa nominata que você tem chance de ser o melhor, o maior, não. O gostoso também é o prazer de disputar. A disputa por si só, ela é boa, é saudável. O pior da disputa é quando você não ganha, pô. Aí amarga. Putz, É um negócio amargo. eu acho que ter 5 mil votos é uma coisa. Se ele perde por 5 mil votos. Você teve 5 mil votos na eleição. Você, opa, maravilha. Aí você chega e tem... aí você chega e tem 12 mil votos. Você tem 12 mil votos. Eu acho que a dor é grande. A dor é grande. Putz, grilo, tive 12 mil votos e não fui eleito. Quanto tempo fica ali o cara triste? Até a próxima eleição.
Aos 4 anos. Ah, por que eu perdi? Caraca, aí você olha onde Não, é difícil. Mas assim, e tem coisas que a gente tem que entender como momento de aprendizado. E momento de aprendizado é esse, é um desses. Você não foi eleito, mas você ganhou a eleição. Como é que você pode imaginar que tem 12 mil pessoas que apostam em você, cara? Muita gente. Ou é muita gente, é extraordinário isso. Isso dá um grau de responsabilidade pra gente extraordinário. Foi em função, inclusive, desse reconhecimento que nós nunca deixamos de estar lutando por aquilo que a gente acredita. Mas você ficou, E regularização. você ficou nesses 4 anos que você ficou fora, você ficou trabalhando, ficou andando? Como é que você fez? Andando. Pra Tanto é que Pra se manter em nós evidência. conseguimos avançar em todo o processo de regularização a ponto de termos hoje, com o governador libanês, uma condição muito, mas muito mais favorável de fazermos a parte final da regularização. Você fez parte do governo libanês? Não, nem um dia. Ué, não quis, não? Dentro do governo, não. Fora. Aí eu passei a sentir que era um governo colaborativo. Tanto foi colaborativo que nós tivemos na cidade uma complementação de recursos no processo, para as obras no processo de regularização. Nós tivemos a implantação de uma UPA, nós tivemos a revisão nos nossos estudos para poder dar esse ordenamento da regularização. Nós tivemos o plano de uso e ocupação do solo aprovado no governo libanês. Lá a cidade tem parâmetros. Nós só não conseguimos convencer, foi a tal do DF legal, de parar de derrubar o que não precisa ser derrubado. Continua fazendo isso? Continua. Tem casa esses dias lá fora da casa construída há mais de 30 anos, foi lá passar o trator. Puta Não tem sentido, né? Não tem sentido. Você brigou. Claro, tem que brigar. Olha, quando a gente pede para vocês virem que tem um construtor não compreensível com os problemas da comunidade, vem e faz uma calçada, uma rampa que vai lá quase no meio-fio, isso não pode acontecer. Aí fala para os caras virem lá, não é para derrubar, não, é para orientar a fazer corretamente. Os caras não vão. Mas aí, não, estão construindo, vão fazer ali um condomínio, não sei o que, vai lá e derruba o que não deve e não deveria ser derrubado. Esse comportamento infantil, às vezes. E a pessoa nem perde lote, o lote continua com a pessoa. Depois ela vai lá e constrói de novo. Constrói de novo. Olha o prejuízo. O prejuízo. Então não precisa mais disso. Deve ser uma dor, você ter sua casa. Avanço. O governo está avançando muito do ponto de vista de como dar a licença de obra para as pessoas. Elas precisam acontecer. Ali tem muita gente querendo investir, deixa de investir na cidade, que vai melhorar para todos nós moradores, mas não pode investir porque não tem autorização para fazer obra. Aqueles que, mesmo não tendo, enxergam que não estão equivocadamente fazendo um prédio, aí eles vão e fazem, constroem belos prédios ali. Serão prédios baixos, de no máximo 6 pavimentos, de 21 metros, mas são prédios com qualidade. Outros não. Nós já vimos prédio lá que até hoje não tem habitação nenhuma porque foi condenado. Pô, mas lá em Vicente Pires, lá com 150 mil, você compra um apartamentozinho, hein? Compra. Não compra? Ainda compra. Um apartamentinho 2 quartos? Ainda não compra, ainda compra. Pô, acho que eu vou juntar uma balinha lá e comprar um apartamento lá no Vicente Pires, hein? Pô, deixa de modéstia. Mas deixa de modéstia. Não, rapaz. Deixa de modéstia. Você vai pra lá, mora com qualidade de vida, vai comprar um lote lá, uma casa pronta pra você poder curtir lá com seus meninos, seus netos daqui a pouco. Eu ainda quero fazer uns 4 filhos por aí ainda. Não, por aí não. Como uma pessoa... não tenho eu não tenho mais idade pra estar pulando de galho em galho, né? Mas uma hora te cansa, né? Hora cansa. Uma hora cansa, 45 anos nas costas já pesa. Mas vamos lá, você me provocou com a história do Daniel de Castro. Daniel de Castro vai tomar seus votos. Não vai tomar meus votos. Vai tomar seus votos, ele vai querer seus votos. O povo que acreditava em 2003, esse povo continua acreditando. Pelo seguinte, tem um diferencial muito grande. Nós iniciamos a regularização, enfrentamos tratores, enfrentamos governos, fizemos o maior rima de uma única cidade no Distrito Federal, que foi Vicente Pires, para uma cidade, talvez a maior cidade em processo de regulação do país. Nós consolidamos a permanência de 1.800 famílias que estavam em áreas consideradas de APP e com o novo Código Florestal de 2012, reverteu e nós conseguimos mantê-las antes do Código para elas não saírem. Porque nós estávamos fazendo os estudos ambientais para localizar se de fato teria ou não problema para a sua permanência. Nós temos ali mais de 1.400 famílias que estão morando
sobre um antigo aterro sanitário, um antigo lixão. Essas famílias ficaram até agora, construíram suas casas e aquelas que eventualmente tiveram problema foi de alguma rachadura, mas a área está toda ocupada. Nós tivemos ali diversas imposição para desconstituição de unidades residenciais sem nenhuma justificativa técnica e nem jurídica. Eu poderia até achar que teria, mas vou dizer técnico não. Nós asseguramos parte da cidade. Nós conseguimos, no decorrer desse processo, esses 500 milhões para fazer todas as nossas obras. Essas obras foram começadas no governo Agnello, o governo Rodrigo deu andamento em a parte mais complexa, que foi iniciar as obras e localizando onde teria os problemas, foi feito no governo ibanês, no governo do Rodrigo. E depois, com o advento do governo ibanês, nós tivemos a conclusão das obras e vai sobrar obra para o ano que vem. Dificilmente consegue terminar esse ano, ou seja, uma obra que nós iniciamos vai passar por 4 governos. No final do governo Agnello, todo o governo Rodrigo, todo o governo ibanês, e eu como MDBista que sou, todo o próximo governo ibanês. De petista para MDB, vou botar, olha o título do que eu vou botar no vídeo. Ele disse que Daniel de Castro não vai tomar seus votos. Aí o que aconteceu? Ele entrou no momento... Ele entrou num momento positivo para ele. Tá ótimo. Foi bom. Agora, você cantou a mulher, ele que comeu no final. Não. Sérgio Covir, que você vai matar um pouco a charada. Como diminuiu muito o volume de candidaturas, então esses votos terão de ser distribuídos. É vocês dois. Ó, tem a disputa, Daniel de Castro e de somar. É que você tá sendo diplomático. Cuidado que às vezes o outro lado, ele não tá tão diplomático assim não. Se eu tô falando, é porque... Bom... Eu sei o que eu tô falando. Bom, isso tem um grau de importância muito grande. Porque tem maturidade da população. Ela vai escolher. Eu sei, mas vamos lá. Ela vai escolher. E o instrumento que nós temos, só para lhe dizer uma coisa que é extraordinária. Isso é disputa política. Claro. A disputa política ela é saudável. Óbvio. E cada um vai colocar para a sociedade ver aquilo que cada um tem na mão para poder apresentar. Eu tenho um produto chamado Vicente Pires, com 20 e tantos anos de prestação de serviço, com conquistas extraordinárias para o povo, através do meu esforço, do esforço de uma entidade comunitária chamada associação. Eu tenho isso para oferecer. Presidente da Associação Comunitária de Vicente Pires. Isso. De somar, bigodão. L Bigodão. Eu falei que você ia sair fora eu falei que você ia correr do podcast até no meio do podcast. Eu quando deixei o bigode, era um bigodão, me vinha até aqui embaixo e tal. Aí um dia, o Arruda, fui fazer uma conversa com ele, encontramos em algum lugar. Ele falou, rapaz, esse bigode seu tá muito mexicano, deixa ele um bigode goiano. Aí eu fui e falei, é verdade, um bigode goiano tem que ser só até aqui, ó. Respeito o homem do bigode. Exato. Mas isso é importante para nós. Você cantou a mulher gostosa. Fez lá toda a oferta ela e no final quem comeu foi o Daniel. Não é isso? É a metáfora? Tá correto. Ele vai aproveitar. Eu vou dizer que ele... Daniel de Castro que sobe no trator. Olha lá no trator lá. Tira foto. Mas isso, deixa eu te falar. Mas isso também dá pra fazer uma... Tudo da brincadeira, a gente daquele tempo que a gente brincava. Levava Renato Gaúcho, quando era aquele... Romário, lembra daquela rivalidade? Uhum. Isso também dá pra fazer uma brincadeira. Você não precisa embarcar na minha, que isso é eu que tô falando. Isso também, se eu fosse estrategista de campanha, eu falava assim, ó, filho, você só cantou essa mulher aí porque eu... E deixei ela no ponto. Eu sei que você é uma pessoa educada, não tem essas baixarias que eu tenho. Não, mas você é um professor. De quê? Você acabou de me dar uma lição aqui agora do que devo fazer. Mas isso vai ficar para depois para nossa turma de marketing ali, poder fazer. Não, mas você só subiu nesse trator aí porque eu construí o trator. Porque eu construí para você. Sobe, fica aí um pouco. Você me falou, você tá me falando. Você tá falando que é verdade, não tá? Que foi sua articulação política, o seu... Eu fico falando essa palavra bonita.
teu network político, o câmera ali deve estar sofrendo, o Gabriel, porque eu tô me mexendo aqui pra caramba. A sua articulação política levou 500 milhões para Vicente Pires. Isso. Eu, de verdade, eu sei que você não tá mentindo. Eu cubro... Pô, eu falo todo podcast isso, mas é um manto. Eu cubro política há 11 anos, em Brasília. Eu sei mais ou menos o que aconteceu ali em Vicente Pires. E aí teve a gestão Hollenberg, que ninguém desfrutou, certo? Nenhum administrador desfrutou. E aí veio o Ibanez, que deu uma acelerada, que é seu partido, e o Daniel de Castro subiu no trator. Subiu no trator. Comeu a gostosa. É isso que eu estou tentando lhe falar. Que de fato, nós temos o que mostrar. Eu tenho 20 anos de trabalho até chegar a colocar o trator para ele subir. Ele subiu. Ok, ele subiu, e daí? Ué, o tamanho do mérito dele vai ser reconhecido na eleição. E vamos dizer, ele tem mérito para isso? Eu vou dizer, claro que tem. Agora é balança. Balança você de serviços prestados. Eu preciso de mostrar para a sociedade que existe efetivamente aquilo que ela precisava de ter. Alguém chegou, como funcionário público, chegou lá e ajudou a olhar o que estava sendo feito. Esse foi o papel dele, olhar o que está sendo feito, que não foi a administração que fez, foi Secretaria de Obras, foi Terracap, a orientação técnica de tudo veio de fora. Ele simplesmente é isso aí. Subiu no trator e tirou foto. Agora, subiu no trator e tirou foto. Agora, seria idiota demais se eu não tivesse feito. Exato. Eu só lamento do meu governador Ibanez também não ter chegado lá e subido para tirar umas fotos. Mas não precisa. Entendeu? Tem uns atores nesse processo todo que tem seu grau de importância. Vamos reconhecer. A população tem que dizer o que ela interpreta de tudo isso. E eu vou querer convencê-la de que o montante das coisas feitas que agora passou a ser passado, qual é a condição de futuro para construir? Talvez aquilo que mais afeta a todos nós, que é a questão na hora da venda, o preço. Quem é que tem condições técnicas, jurídicas, políticas, para fazer o debate à altura? A população tem que dizer o seguinte, olha, quem está mais preparado para fazer isso? Eu não estou mais preocupado com obra. Eu já fez, já aconteceu. O governador tem que ser reconhecido pelo que fez. Eu também. Mas ninguém vive de passado. Passado ajuda a gente a pensar o presente e o futuro. Nós temos futuro. E esse futuro nosso vai atingir as pessoas em 25 anos. Mas o futuro próximo, Daniel de Castro, é diplomata disputando os votinhos de Vicente Pires. Na boa. Sim, mas eu acho que bacana a maneira saudável que você tá levando. Eu tô botando pilha, óbvio. Mas você não caiu na pilha, não. Aí não precisa de cair na pilha. Daniel, você sem vergonha! Você subiu no meu trator, você comeu minha mulher gostosa! Eu vou lhe dizer sinceramente, é que eu não acredito ainda. Em quê? Que ele comeu mulher gostosa. Ó, você foi bem. Pior que tu foi bem agora. Eu não acredito. A mulher gostosa, você tá abraçando ainda. Ainda tô abraçado com ela. Ai, ó, essa turma de marketing, se pegar isso, já dá pra fazer um... Olha, Que veja. você quebrou meu argumento. Exato. Mas veja, isso serviu como balizamento para o futuro. Vou lhe dizer uma coisa. Eu deixei até o PT, que eu fiquei nele há muitos anos, etc. Deixei o PT. Eu deixei mais muitas coisas na minha vida para construir isso. Para construir a cidade de Vicente Pires. Eu sou voluntário da associação. Anos. Se eu lhe contasse as horas que eu participei de reuniões técnicas, não foi lá na associação, lá não. Técnicas para fazer essa coisa, certamente eu teria feito um doutorado. Em volume de horas, sentado em mesas, para fazer plantas, para fazer projetos ambientais, para visitar córrego, para poder ver a demarcação da terra, para acompanhar o que o exército estava fazendo na demarcação, para acompanhar a regularização, para ver o cadastramento que o governo estava fazendo, para poder fazer obra desde o começo daquela primeira obra do orçamento participativo na época do governador Cristóvão, que foi o primeiro, a obra pública, lá foi dinheiro vindo do orçamento participativo. Se eu for pegar essas horas de serviços reais, certamente eu teria feito um doutorado, com muita folga, até um pós-doutorado. Então, são anos de dedicação a uma coisa. Eu não posso ter medo disso. Isso é um patrimônio conquistado ao longo do tempo,
como voluntário. Eu não tinha meta candidatura. Foi em 2006, saí candidato por uma questão lógica. Só existia aquela entidade. Tive 5.600 votos na primeira candidatura e depois fui para 12 mil. Então, assim, as pessoas acreditam naquilo que nós fizemos. Elas não acreditam naquilo que nós fizemos, que nós gastamos mais de 3 milhões de reais do bolso dos moradores para fazer os estudos ambientais e urbanísticos. Você vê que os moradores confiaram apostavam, em você. confiavam em mim. Pô, mas 3 milhões é muita coisa, né? Confiaram. Confiaram em mim e nós demos conta do recado que se não fossem os estudos ambientais, chance zero de termos a infraestrutura implantada. O governo ia levar 10, 20 anos. Não, vou fazer. Ou começasse hoje para fazer uma rima daquele poste ali. É verdade. Então toma uma água, que eu vou falando aqui. Rapaz, aí, ó, você de Vicente Pires tá tendo uma aula aqui, tá pegando o cara que conhece tudo de Vicente Pires. Daniel de Castro, você não vai tomar os votinhos de somar, não. Os votamos, né? Ele não tá caindo na pilha. Quem tá botando pilha sou eu. Ele tá sendo muito elegante e educado. É claro, meu papel é botar a pilha. Mas, Daniel, eu acho que você vai tomar uma taca do Dissomar. Você vai tomar uma taca do Dissomar, Daniel de Castro. Ó, quem tá falando sou eu, né? Ele não tá na porra. Mas olha. Ó, eu tô sério aqui pra caramba. Já pensou? O cara sobe no trator, tira aquela onda. Aí o que, né? Olha aí, vou cair aqui. Aí o cara, não, é que não dá. Aqui, o cara tira no trator e faz isso aqui. Aí chega lá, olha na urna, aí abre aqui. Aí olha na urna. Puta que pariu, o Dissomar me ganhou. Mas vou lhe dizer, ele tem toda uma estrutura de igreja que vai estar ajudando. Claro. Lamentavelmente, eu estive visitando algumas igrejas, alguns pastores, muito humildes, por sinal. Inclusive, você deveria até, como um comunicador extraordinário que você em algum momento fazer talvez um pouco essa pesquisa. Eu vi pastores, rapaz, aqueles homens e mulheres que conseguem resgatar um menino da droga, conseguem trazer a normalidade de uma família que tem um homem ali, está no mundo da droga ou da cachaça, é um alcoólatra. Esses pastores que às vezes arrastam esse cidadão para dentro da igreja, transformam eles, evitando que eles vá ao mundo do crime, que mate alguém ou que morra, que é uma dor fenomenal na vida das pessoas. Ele evita, às vezes, de que aquele menino vá para a Papuda e custa, sei lá, 12, 15 mil reais por mês para o Estado. Agora, porque se ele levar um tiro ou der um tiro em alguém, levar alguém para a UTI, é 20 mil reais a diária. Aí ele não faz nada disso, se recupera na igreja e volta no Dissomar. Bom, eu tô falando isso por causa do Daniel. Agora, de qualquer maneira... Você respeita muito ele. É que tá botando pilha só. Eu tô botando fogo no negócio. E aí, quando eu vi essa realidade acontecendo, eu começo a imaginar por que eles fazem isso. E aí você vai no mundo real deles. Rapaz, tem uns que passam fome. Caramba. Pastor que passa fome, cara. Tem. Que lhe pede, fala assim, irmão, paga minha janta hoje, que o negócio aqui não tô dando conta. E alguns dizendo até assim, olha, não, eu não posso nem conversar com o senhor, porque se eu conversar com o senhor, depois a igreja central vem aqui e vai reclamar que eu tô conversando com outro que é pré-candidato e tal. É uma realidade triste. Decepcionante. Mas você não tá só... Vamos lá, você é pré-candidato a deputado distrital, pelo MDB, nominata, acho que é a maior nominata de Brasília hoje. Eu acho que é o único partido... Acho que não foi só o MDB, não, mas acho que MDB, PL, PP um pouquinho, mas MDB e PL botaram o livro de regra embaixo do braço e entenderam as novas regras. Ok. Porque você ir para partido pequeno, você tem muita razão. É arriscar muito. Arriscar muito a carreira política. Eu acredito na reeleição do governador Ibanez. Você acredita? Você acha que o Ibanez vai ser reeleito? Acredito, eu tô andando na rua, tem muita gente que reclama disso, tal, mas no fundo fala assim, mas é melhor ele. Mas é melhor ele. Então, eu acredito. Se não fez mais, eu acho que falta muita coisa para fazer. Você vai aqui na estrutural, lá na Santa Luzia, você percebe que o governo
não atendeu ali a altura que tinha que atender. Você vai em diversos lugares, você vai ver isso. Você vai ver isso na saúde. Mas Não deu para fazer tudo. 2 anos de pandemia foi O Estado, exato. Não deu para fazer nada, cara. Tudo muito travado. É preciso dar continuidade em projeto que consegue demonstrar que tem uma capacidade de produção de serviços, como as obras, que são extraordinárias, importantes para a população como um todo. Não dá para fazer tudo. Com uma pandemia dessa é que não dá mesmo. Uhum. Então, assim, eu acredito que as pessoas estão percebendo, e olha que eu tenho andado bastante, claro. Então, você tá dando o DF todo, né? DF todo, e está percebendo que tem esse sentimento crescente. Que, não fez. Tá bom. E aí? Você acha que alguém que vai entrar o ano que vem vai fazer? Isso que você está dizendo? Ele tem muito mais chance de fazer isso, porque ele está devendo isso. Aqui, ó, está cumprindo etapa, cumprindo, agora tem que fazer essas. Uhum. Então, o outro que chegar vai criar outras novas. A sua vai ficar para o final do ano, no final do próximo mandato. É verdade. É diferente, porque aí... Então, a gente tem tido esse sentido. Como eu espero que ele seja reeleito, eu acho que o partido terá aí uma nominata expressiva lá na Câmara. Também no Congresso, a gente deve eleger algum dos nossos candidatos a federal. Você está em dobrada com o Rafael Prudente ou está aí da Procuradoria Federal? Não, eu considero muito, foi um grande colaborador nosso. Não poderia me furtar em apoiá-lo e abraçar a causa dele também, que é uma causa partidária. Uhum. Eu também sou muito partidário. Se eu estou no partido, eu tenho que trabalhar para que esse partido tenha o melhor possível. Sim. Acreditando que ele, no Congresso Nacional, estará também lá levantando a bandeira da democracia, estará levantando a bandeira dos mais pobres desse país, terá um conceito político ideológico que possa demonstrar que o país precisa de ter um atendimento ao seu povo. O Brasil está passando fome. Resolveu exportar tudo num conceito econômico, deixa exportar, depois a gente importa. Ah, maravilha, essa é a regra de mercado livre. Pô, Cidadão, mas você vai importar comida com um dólar alto desse jeito? Depois a comida está aqui? Deixa eu falar com você. Você acredita que a gente já está aqui 1h10 conversando? Não. 1h10 conversando. Mas alguém tava dizendo assim, ó. Alguém tava dizendo assim, não vai ficar meia hora aqui. Não, a gente fala, mas a gente procura, a gente quer aqui arrancar o melhor. É que você cria ambiente para isso. Você acha? Você cria ambiente para isso. Isso eu falei para você que você é professor. Isso é um professor mala. Ele dá conta de olhar lá no aluno, tá, e fazer ele, com algumas perguntas, fazer ele sair com nota boa. Não, porque aqui eu não tenho problema nenhum falar algumas técnicas. A gente fala o nome do pastor Daniel Castro, ele devia assistir mesmo. A turma dele devia assistir, não é isso? Não é assim que é o jogo da audiência? A gente cita várias pessoas para assistir. Eu não acredito, não, é. Eu nem acabei de tomar meu copo d'água. Toma seu copo d'água, 1h10 de podcast. Aí é o seguinte. Não dá para falar tudo num podcast porque eu quero que a pessoa volte. Aí vem falar em outro momento, fala de outras coisas. Você viu, eu quis conhecer a sua história de vida. Ó, poucas pessoas sabem que você foi esse seminarista. Não é? Eu tô casado há 36 anos. Você tá casado há 36 anos. Igual tem gente que pensa que eu sou gay até hoje. Nunca fui, né? Mas como é que é? Tem gente que pensa que eu sou gay. Eu não vi trejeito em você, não. Ou você mudou. Ou nesse momento aqui você consegue manter o comportamento? Tem uns que, né? Mas não, aqui é... Não sei se você é católico ainda, não sei. Sou católico. Você é católico também. Engraçado, eu tenho recebido católico aqui pra caramba. Então é o seguinte, tá vendo aquela câmera ali? Então você aproveita essa câmera e dá seu recado final pro pessoal de Vicente Pires, sei lá, pra sua turma aí, pro MDB. Então aproveita aquela câmera ali. Olha lá, ela tá te olhando, olha lá. Eu acho que eu já disse bastante, mas tem umas coisas que são expressivas. Nós somos senhores dos nossos destinos. E eu quero falar especificamente para quem mora em condomínio. Se não fosse a nossa, vou dizer, a nossa cara de pau de entrar para morar com qualidade de vida, porque nós somos cara de pau, nós fomos ousados,
Nós arrebentamos uma lógica do mercado imobiliário do Distrito Federal que não queriam admitir a nossa existência. Passou anos e nós somos realidade. Como nós somos realidade no Distrito Federal, nós temos de concluir esse processo e deixar que o mercado imobiliário cresça na geração de emprego e renda para o Distrito Federal em outras áreas que não sejam as nossas. Nós estamos muito bem, vivendo muito bem, contribuímos com o Distrito Federal com impostos, com geração de emprego até hoje. Eu acho que tem tudo para que os moradores possam avaliar todos os nossos pré-candidatos e tentar enxergar aqueles que têm condições de contribuir num futuro muito próximo para nós com esse tema tão fundamental que é o processo de regularização. E aí dizendo até para nossos amigos do MDB, a toda a nossa bancada, nós vamos ser vitoriosos, porque eu estou vendo essa turma andar de ponta a ponta nessa cidade, determinados a fazer com que no próximo governo essa bancada possa contribuir com os principais projetos de crescimento da cidade. E um deles, que eu quero, é o menor preço possível na hora de pagar os nossos lotes no Distrito Federal como um todo, e em especial em Vicente Pires, onde a gente carrega essa bandeira já há mais de 20 anos. Mais de 20 anos de Vicente Pires na veia. Chama-se consanguinidades. É preciso de você enfrentar trator, ver sua casa sendo derrubada, é preciso você ir na delegacia para poder prestar esclarecimento, é preciso de você correr dia e noite atrás daquilo que é mais importante para você, etc. Quem não tem isso, eu acho que tem pouca condição de representar 300 mil pessoas aqui no DF. Caramba. Eu gostei da sua maturidade política, de verdade. Aqui não é um teatro, aqui não é um personagem, eu sempre digo isso. Você já viu que eu sou eu de verdade aqui mesmo, né? Não tem pose, não tem fonezinho, não aqui você... Aí você nunca deu uma entrevista assim, você fala solto, tranquilo. Extraordinário. Isso, você vai ver que depois que as pessoas te assistirem, né? Vou passar o link ali pro meu amigo Felipe, Dr. Felipe, vou passar o link para ele. E claro que vocês vão mobilizar a turma para assistir. Vocês vão ver o que as pessoas vão falar depois que assistir. Eles viram o outro lado de Somar que ninguém nunca tinha visto. Foi visto aqui. Eu lhe agradeço a oportunidade dada para a gente fazer essa fala rápida aqui. Mas eu vou lhe dizer, tem tanta coisa ainda para acontecer que eu me ofereço a vir de novo. Não, só falta você chamar. Eu quero que você venha de novo. Vamos, quando entrar no ar, vamos ver. O Felipe ali é uma pessoa que eu gosto, mora no meu coração. Já roemos muito osso, hein, Filipão? Menino bom, maravilhoso, uma pessoa sensacional. Cara, né? Passou por, vamos dizer assim, andou pelo vale ali e sobreviveu. Sobreviveu e tá mais forte do que nunca. É forte demais, né? Ele cresceu. Meu irmão, eu gosto demais do Felipe. Gente. Ele cresceu pelas laterais, foi isso. As pancadas da vida, se a gente levar para o outro lado, elas nos forjam. Claro. É doído, é sacrificante. É filosofia isso. É filosofia. É doído, é sacrificante, mas ali tem um final. Ali foi para algum objetivo. Meus amigos, vocês aí que acompanharam o Dirsomar, uma pessoa histórica. Ele é um cara que faz parte da história política de Brasília. Ele faz parte da história política de Brasília. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Quero que você realmente volte. Obrigado aí, ter aturado as doideiras aqui. Acho que você foi muito bem. Então, meus amigos, vocês que acompanharam agora, só para avisar, nós vamos ter podcast aqui 6h45 e 8h15 da noite, por aí. Então, muito obrigado pela audiência. Até a próxima e só...